epiderme, que é a parte superficial da pele, ela é composta de tecido epitelial. A derme, que é a parte mais profunda da pele, ela seria formada de tecido conjuntivo, certo? E é sobre esse tecido conjuntivo que a gente vai falar a partir de agora, certo? Aí, minha gente, a partir de agora eu não consigo mais ver o chat, viu? Estou só aqui com o slide aberto. Qualquer pergunta que alguém tiver, me faça por áudio, por favor. Espera aí. Pronto. Então, vocês estão vendo aí um slide, tecido conjuntivo ou conectivo. Quando vocês forem fazer aí as provas da vida, ENEM, SSA, vestibular, vocês vão encontrar esse termo, tanto como tecido conjuntivo, quanto como tecido conectivo. É a mesma coisa, conjuntivo ou conectivo. As principais funções desse tecido conjuntivo vai ser a união, a nutrição, a defesa e o transporte de substâncias. Quando eu falo aqui em união, esse tecido conjuntivo ele vai ser capaz de unir os demais tipos de tecidos. Na aula passada a gente viu que os principais tipos de tecidos que a gente ia estudar eram o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Então esse tecido conjuntivo, quando se falar aqui em união, ele vai ter a função de unir esses outros 3 tipos de tecido que eu acabei de falar. O epitelial, o muscular e o nervoso, certo? Preenchendo possíveis espaços vazios que existam entre esses outros. Quando a gente fala de nutrição, ele vai agir nutrindo as células dos tecidos que não possuem vasos sanguíneos. Semana passada, durante o estudo do tecido epitelial, a gente viu que uma das características do tecido epitelial era não possuir vasos sanguíneos. Então, se o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos, quem vai fazer a nutrição dele vai ser esse tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo, sim, possui vasos sanguíneos, certo? Defesa. O tecido conjuntivo também vai ter células que atuam na defesa do nosso organismo contra invasores, bactérias, vírus, protozoários, etc. E o transporte de substâncias tem a ver aqui com a nutrição. Subi demais. Tem a ver aqui com a... Imagino que seja uma seta que eu estou desenhando. Nutrição, certo? Transporte de substância. Deixa eu dar exemplo de 2 substâncias que esse tecido conjuntivo vai transportar. Oxigênio e nutrientes. Vai transportar esse oxigênio e esses nutrientes, levando para as células daquele tecido que não possui vasos sanguíneos e aí participando da nutrição dele, certo? Indo aqui para o outro lado, a gente tem tipos de quê? Tipos de tecido conjuntivo. Eita, tem alguém pedindo para entrar. Pera aí, minha gente. Deixa eu voltar lá. Cadê? Bem-vinda, atrasada. Deixa eu ir aqui de volta. Pronto, voltando para cá. Eu ia dizendo que a gente tem tipos diferentes de tecido conjuntivo. E os tipos de tecido conjuntivo que a gente vai ter são esses 5.
Esses 5 é danado, né? Esses 5 aqui. Tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD. A gente vai ouvir falar muito nesse TCPD aqui, porque é a sigla que significa tecido conjuntivo propriamente dito. Um outro tipo será o tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo adiposo e tecido conjuntivo sanguíneo. Eu não vou falar agora sobre esse tecido conjuntivo propriamente dito, porque a gente vai começar a estudá-lo nos próximos slides. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses outros 4, certo? O tecido conjuntivo cartilaginoso, esse nome cartilaginoso já diz qual vai ser a função dele. Ele vai formar as cartilagens que a gente tem no nosso corpo. 2 lugares onde a gente tem cartilagem bem superficial, vamos dizer assim, que você pode sentir as cartilagens. Na orelha, você pegar na sua orelha, ela não é mole, né? Não é formada por tecido, vamos dizer assim, carnoso, nem é dura, nem é formada por tecido ósseo. Ela vai ser formada por tecido cartilaginoso. Outro lugar onde a gente vai ter tecido cartilaginoso, na ponta do nosso nariz. Uma parte do nosso nariz vai ser formada de tecido ósseo e a ponta de tecido cartilaginoso. O tecido ósseo, né, creio que todo mundo já decifrou o que ele é pelo nome, ele vai formar os ossos. O tecido adiposo vai formar a nossa camada de gordura, certo? E o tecido sanguíneo, logicamente, o sangue. Então agora a gente vai começar a destrinchar esse primeiro aqui, ó. Tecido conjuntivo propriamente dito. Deixa eu ver aqui. Eu disse que a gente ia começar a destrinchar o tecido conjuntivo propriamente dito. Só que antes disso a gente vai ver as características gerais dos tecidos conjuntivos. Quando a gente diz gerais, é pertencente a todos esses 5 aqui, certo? Características gerais. Possui grande quantidade de matriz extracelular. A gente viu na aula passada, estudando o tecido epitelial, que matriz extracelular é a substância que fica entre as células do tecido, preenchendo possíveis espaços vazios. Essa matriz extracelular que o tecido conjuntivo vai ter, e que vai ser em grande quantidade, ela pode ser líquida, flexível, rígida e resistente. Vejam só, quando eu digo que a matriz extracelular pode ser líquida, a gente vai ter um tecido conjuntivo que ele é líquido, aqui ó, o sanguíneo. Então, logicamente, a matriz extracelular líquida vai estar contida no tecido sanguíneo. Ainda aqui, ó, flexível. Quando a gente diz que ele também pode ter matriz extracelular flexível, vai ser no caso do tecido epitelial conjuntivo cartilaginoso, porque a nossa orelha, o nosso nariz, ele não é flexível, a gente não consegue mexê-lo, não é rígido. E no caso da matriz extracelular rígida, firme, vai ser no tecido ósseo, porque nossos ossos precisam ser firmes. E mesmo os espaços vazios entre as células ósseas precisam ter essa matriz extracelular forte, resistente, firme. Tem mais alguém pedindo para entrar. Deixa eu voltar aqui, viu? Jesus. Uhum.
Pronto. Voltando aqui para onde a gente estava, eu falei sobre esses tipos de matriz extracelular e dei exemplos onde a líquida, a flexível ou a rígida vão aparecer, por exemplo. Seguindo aqui, a gente tem matriz extracelular, o que ela apresenta. Essa matriz extracelular, ela vai ter duas partes, vai ser composta de duas partes. Uma parte chamada de parte fibrosa e a outra de parte amorfa. A parte fibrosa da matriz celular, o próprio nome já diz o que ela vai ser composta, do emaranhado de fibras de proteínas, certo? Já a parte amorfa vai ser, vamos dizer assim, uma massa, né, que vai preencher o restante dessa parte de matriz extracelular, que não tem forma. Se é uma massa ou se é um líquido, no caso do tecido sanguíneo, logicamente não tem uma forma definida. Ainda na parte amorfa, ou seja, nessa parte que não tem forma definida, a gente vai encontrar uma substância chamada de ácido hialurônico. Deixa eu pegar aqui a caneta. Aqui, ó, de ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico, ele vai ser um componente responsável por dar resistências às fibras colágenas que sustentam esse tecido, certo? Quando a gente vai ficando velho, idoso, que a nossa pele vai ficando flácida, isso se dá pela perda que a gente vai tendo ao longo da vida desse ácido hialurônico, que reforça as fibras colágenas e vai deixar a nossa pele flácida. Olhando aqui para esse desenho, para essa imagem, a gente tem a representação do que seria uma matriz extracelular do tecido conjuntivo. Essas partezinhas aqui brancas, ó, seriam os emaranhados de fibras, certo? De ácido hialurônico, que está dispersa aqui, ó, na parte amorfa, que seria essa parte toda laranja. E os emaranhados de fibras, que a gente viu aqui da parte fibrosa, seria essa parte em marrom. Calma aí, que eu perdi aqui o negócio. Sim. E essa partezinha aqui, ó, essas bolinhas verdes que estão, vamos dizer assim, flutuando dentro da matriz extracelular. Isso aqui seria o quê? Isso seria tipos de células que também existem dentro da matriz extracelular. E mais para frente a gente vai ver que células são essas, que vão estar aí flutuando nessa matriz extracelular. Agora sim a gente vai para o primeiro tipo de tecido conjuntivo daqueles 5 que a gente viu no primeiro slide lá, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, ou simplesmente TCPD. A função desse tecido conjuntivo propriamente dito, ou TCPD, vai ser preencher os espaços vazios entre os demais tecidos. Aí vejam só, se liguem nisso. Eu falei que o tecido conjuntivo em si, lá no primeiro slide, tecido conjuntivo, ia ter a função de preencher, né, os espaços vazios. Mas o que o tecido conjuntivo vai preencher de espaços vazios vai ser entre o tecido muscular, né, nervoso e epitelial. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, quando se diz aqui que ele vai preencher os espaços vazios, ele vai preencher os espaços vazios entre os demais tipos de tecido conjuntivo. No caso aqui, ó, ele vai preencher os espaços vazios que porventura possa existir entre tecido cartilaginoso e o ósseo, tecido adiposo e o cartilaginoso, tecido sanguíneo, certo? Há essa diferença.
O tecido conjuntivo propriamente dito tem a função de preenchimento nos espaços vazios entre esses demais aqui, certo? Deixa eu voltar para onde a gente estava. Vai auxiliar no transporte e defesa do organismo, né? De que forma ele vai fazer esse transporte? Fazendo aquela nutrição que eu falei lá no começo, né? Levando oxigênio e nutrientes para as células de tecidos que não possuem vascularização, sistema de vasos sanguíneos. Ele vai nutrir e sustentar os tecidos que não possuem vascularização, foi o que eu acabei de dizer. Voltando aqui no slide anterior, a gente viu que a matriz extracelular vai ter uma parte fibrosa, composta de fibras, que aqui no desenho eu destaquei como sendo essa parte marrom. Essas fibras, que é a matriz extracelular desse tecido propriamente dito vai ter, certo? Poderão ser fibras colágenas, fibras elásticas ou fibras articulares. As fibras colágenas, logicamente, vão ser compostas de uma proteína chamada de colágeno, certo? Essas fibras colágenas, elas são principalmente encontradas na pele e nos tendões. Essas fibras colágenas, ela têm o papel de fazer com que o tecido ele não se rompa. Ele possa se esticar e não se romper. Quando a gente falar aqui das fibras elásticas, que vão ser formadas de uma proteína chamada elastina, certo? Essas fibras elásticas vão ter a função de fazer com que o tecido ele possa se esticar e depois voltar para a forma que estava antes. Ou seja, como se fosse um elástico da sua casa, que você pega ele, estica e quando solta, ele volta para a mesma forma quando estava em repouso, certo? Essa capacidade de voltar ao normal é graças a essas fibras elásticas. Se você pegar seu braço aí agora e puxar, você vai ver que a pele do seu braço estica. Na hora que você soltar, ela vai voltar a ser como era antes, certo? Essa capacidade de ceder a uma força e voltar ao estado de repouso deve-se às fibras elásticas. E essas fibras articulares, certo? Vão atuar fazendo ligações, articulações entre alguns tipos de tecidos. Essas fibras articulares será formada por uma proteína chamada de reticulina, certo? E será encontrado esse tipo de tecido com essas fibras no baço, no fígado e no útero. Então, em órgãos internos, certo? Não é uma coisa que está tão visível para a gente dar exemplo, né? Já que fica lá no baço, no fígado e no útero. Minha gente, vocês estão me ouvindo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer que eu volte a algum slide? Então, beleza. Para continuar. Célula da matriz extracelular. Quando eu estava falando sobre essa imagem aqui, eu circulei essas bolinhas aqui e disse que em meio à parte amorfa da matriz extracelular, a gente ia ter células, vamos dizer, flutuando dentro dessa matriz extracelular. E a gente vai ver agora quais são esses tipos de células que serão encontradas. Essas células serão os fibroblastos, certo? Os plasmócitos, os macrófagos e os mastócitos. O que cada um desse tipo de célula faz? Os fibroblastos vão atuar no processo de cicatrização. No caso, a gente falando do tecido que forma
a derme, a nossa pele. Vamos imaginar que você vai lá, leva um corte ou passa por uma cirurgia. Esse corte ele vai entrar num processo de cicatrização, onde esses fibroblastos aqui, ó, vão atuar liberando uma substância chamada fibrina, que vão começar a unir aquela parte cortada, certo? Para que ele possa se cicatrizar. A ação desses fibroblastos e essa fibrina de cicatrização que eles expelem para cicatrizar o corte ou o ferimento, vai ser responsável por, quando o ferimento cicatrizar totalmente, a gente conseguir ver a cicatriz, certo? Mesmo o ferimento se curando totalmente, a pele não vai voltar a ser normal igual ela era. Vai ficar aquela cicatriz graças ao acúmulo, né, desse fibrogênio que esses fibroblastos colocaram na hora de atuar na cicatrização ali. Então, mesmo depois que o ferimento cicatrizar, curar totalmente, ainda vai ser possível ver a marca dele. Outra célula da matriz extracelular são os plasmócitos e vão atuar na defesa produzindo anticorpos. Depois eu especifico mais essa função aqui dos plasmócitos, certo? Os macrófagos também vão atuar na defesa do nosso organismo e vão atuar fagocitando micro-organismos, certo? Depois eu faço a ligação aqui entre esses dois, que tem muito a ver. E os mastócitos, aqui por último, vão atuar produzindo duas substâncias, a heparina e a histamina. Esses mastócitos são células da matriz extracelular sanguínea. Eles vão existir no TCPD, no tecido epitelial propriamente dito, mas também vão ser encontrados no tecido conjuntivo sanguíneo. Eles vão atuar produzindo essas duas substâncias, como eu disse, a heparina e a histamina. Essa heparina ela vai ter a função anticoagulante, ou seja, impedir que o sangue ele endureça, ele coagule dentro das veias, certo? E a histamina ela tem a função de dilatar os vasos sanguíneos. Essa histamina aqui é muito comum pessoas que querem ter um crescimento muscular muito rápido em academia tomar, vamos dizer assim, produtos à base de histamina, né, para forçar essa dilatação dos vasos sanguíneos, para que haja maior circulação de sangue, maior oxigenação do sangue e um ganho maior de massa muscular. Só que tudo que você faz que não é dentro, vamos dizer assim, do limite normal para o nosso corpo, futuramente vai fazer mal. Então, tomar esses suplementos alimentares de academia, né, suplementos vitamínicos, que tem histamina, vai dar um resultado legal, logicamente, rápido, porém, depois vai ter suas consequências, tá bom? Pronto, eu disse que ia fazer a ligação aqui entre esses dois tipos de células, os plasmócitos e os macrófagos. Os macrófagos, vocês olhando para esse desenho aqui do lado, essas duas bolinhas aí grandes estão representando o que seriam os macrófagos. Eles vão atuar no nosso organismo capturando possíveis micro-organismos que entrem no nosso corpo. Aí aqui a gente tem um vírus, certo? E tem o macrófago. O macrófago ele vai engolir vamos dizer assim no popular, esse vírus. Esse processo de engolir o vírus que eu estou dizendo chama-se de englobar. Ele vai englobar esse vírus. E aí, se ele já tiver codificado nele o antígeno para matar esse vírus, ele vai entrar no processo de fagocitação, onde ele vai se autodestruir junto com esse vírus dentro, certo? Porém, se ele ainda não tiver o antígeno para esse vírus, o vírus vai matá-lo, certo? É o que acontece quando a gente fica doente. A gente pega um vírus, mas os nossos macrófagos ainda não têm o antígeno
para matar esse vírus. Então eles vão lá, fazem a captura desse vírus, só que não conseguem matá-lo. Em vez disso, o vírus que o mata. É aí que a gente fica doente, enquanto está ocorrendo essa luta. Porém, né, com o passar dos dias que a gente vai ficando doente, esses macrófagos, junto com esses plasmócitos aqui, ó, essas células aqui que eu estou falando, vão entrar num combate, vamos dizer assim, de luta com esses vírus e vão conseguir codificar, montar um antígeno para matá-los, certo? Que aí é quando a gente começa a se recuperar da possível doença. Uma vez que esses plasmócitos e esses macrófagos sintetizaram o antígeno para esse vírus, nunca mais eles serão mortos por ele. Toda vez que você entrar em contato com esse vírus, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, seja lá quanto tempo for, seu organismo já vai ter na memória, chamada de memória imunológica, esse antígeno para aquele vírus apropriado. Isso aí, minha gente, é o que a vacina faz, certo? Quando a gente toma uma vacina, a gente toma um vírus, vamos dizer assim, inerte, né? Um vírus quase morto, que não vai fazer mal ao nosso organismo, mas vai ativar a capacidade dessas duas células de defesa aqui, ó, os plasmócitos e os macrófagos, sintetizar contra aquele vírus quase morto que você pegou, o antígeno que vai matá-lo. Então, quando você pegar realmente o vírus vivo, que vai lhe fazer mal, essa memória imunológica já vai estar nessas células e aí sim elas vão conseguir se defender com eficácia. Vocês conseguiram compreender o que eu disse? Meu Deus, que silêncio. Todo mundo mudo, todo mundo mudo. Vindo para o próximo slide, esse TCPD, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que a gente está vendo, ele vai apresentar uma subdivisão em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo propriamente dito denso. Essa classificação desse tecido conjuntivo propriamente dito em frouxo e denso é feita de acordo com a proporção entre matriz extracelular e as células. Quando a gente estava, semana passada, vendo os primeiros tipos de tecido, que a gente viu o tecido epitelial, e que a gente falou sobre matriz extracelular a primeira vez, eu desenhei, né, um tecidozinho formado de células, né, as células formando esse tecido, e entre essas células, espaços vazios. E a gente viu que esses espaços vazios, eles são, no caso, preenchidos pela matriz extracelular. Quando a gente fala de matriz extracelular de tecido conjuntivo propriamente dito, de acordo com essa proporção aqui, ó, de números de células versus quantidade de matriz extracelular, eles podem ser classificados em dois tipos. O frouxo, que vai ser quando o tecido vai apresentar muitas células e pouca matriz extracelular. Se vocês olharem aqui nessa imagem, aqui de baixo, ó, essas partes em branco aqui seriam as células de um tecido. É uma representação tirada de microscópio, né? E essa parte aqui em cinza, a matriz extracelular. Isso do frouxo. Indo aqui para o lado e olhando o denso, a gente vai ver que no denso vai ser justamente ao contrário. Vai existir menos células e mais matriz extracelular. Aqui, ó, as quantidades de células. Bem pouquinha, né? Outra coitada aqui. E muita matriz extracelular.
Aí você pode dizer assim, não seria ao contrário? Quanto mais existe célula, mais o tecido ser denso, ser duro, ser resistente, porque é esse sentido da palavra denso que tem para a gente, né? E a palavra frouxo ser uma coisa mais maleável, frouxo como o próprio nome diz. Só que lembre-se de uma coisa, a matriz extracelular, ela é formada de muitas fibras, dos emaranhados de fibras, como a gente viu. Então quer dizer, quanto mais matriz extracelular o tecido tem, mais fibras, ó, vocês olharem no desenho dá para ver a quantidade de fibras que vai ter aqui. Então, quanto mais matriz celular, mais esse tecido vai ser rígido, vai ser duro, vai ser denso, porque tem muita fibra. Quanto menos matriz celular aqui, as fibras vão estar em menor quantidade, deixando esse tecido frouxo, mole, maleável, certo? Essa aí seria a diferença entre o tecido propriamente dito, TCPD, né? O frouxo e o denso, de acordo com a quantidade de células em relação à quantidade de matriz extracelular. Aí tem agora um minutinho para as considerações finais. Eu queria que vocês fizessem alguma pergunta ou dissessem se entenderam, se não entenderam, se quer que volte alguma coisa.